do culto a Deus. Sempre esclarecendo para que ninguém participe, enganado ou coisa parecida. Esse trabalho que nós fazemos aqui é independente, é interdenominacional. Esse trabalho aqui chama pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, falsas igrejas, falsos homens de Deus. Por causa disso que eu ouso dizer que este trabalho é evangelístico. Nosso eterno, único e maravilhoso Deus, nos juntamos aqui mais uma vez nesta manhã para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, bendizer o Senhor, enaltecer, engrandecer, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Primeiro queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, tudo aquilo de errado que falamos, fazemos, pensamos, vemos. Perdoa-nos, Senhor. Precisamos do teu perdão. Te agradecemos por mais este dia de vida. Te agradecemos porque podemos nos reunir aqui e adorar o Senhor. Pedimos que o Senhor também fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos oriente, que o Senhor nos reconduza ao caminho correto. Se há alguém fora do caminho e estiver aqui conosco, esta oração é para estas ou para esta pessoa também. Recebe-nos como adoradores e livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu deposito aos seus pés, por mim e por todos aqueles que são adoradores do Senhor, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, irmãs queridas em Cristo, Jesus falou certa vez, e está isto relatado no Evangelho escrito pelo médico gentil, convertido, obviamente, ao cristianismo, Lucas. No capítulo 14, versículo 27, eu convido você para abrir a sua Bíblia. Jesus aqui fala duas coisas extremamente interessantes. Não sei se tem outro termo melhor, talvez tenha.
Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz, é sobre isso que a gente vai falar, carregar a cruz. Mas a segunda coisa que Jesus fala também a gente vai falar. E ele diz assim: e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está alertando que existem pessoas que não podem ser discípulos dele. Algumas pessoas não podem ser discípulos de Jesus. Esta é uma afirmativa, meio estranha para os dias atuais, não é verdade? O fato é que algumas atitudes impedem alguns de seguir Jesus. É isso que ele está dizendo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então, se uma pessoa não prioriza seu relacionamento com Deus, ela não pode seguir Jesus. Vamos começar a entender o que está escrito. A primeira expressão, carregar sua cruz. Esta expressão, irmão, irmã, ela o entendimento dela é muito bagunçado. É bem isso. Cada um quer entender do seu jeito esta expressão aí. O mais comum no entendimento, e até o que é pregado em muitos púlpitos, é que carregar a cruz refere-se a algum sofrimento. A pessoa que está passando por um sofrimento, ou tem um sofrimento, ela está carregando a sua cruz. Este é o entendimento. Por exemplo, se uma pessoa tem alguma doença, então esta é a cruz daquela pessoa. Não é isso? Talvez você até pense assim. Eu pensei assim por um bom tempo da minha vida. Eu pensei. Carregar a cruz é carregar os problemas, as dificuldades que a gente tem. Só que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais pensa na Bíblia, mais analisa a Bíblia, mais estuda a Bíblia, a gente vai ver e a gente vai entender. Alguns entendem mais cedo, outros entendem mais tarde, que quando a gente tem a cruz como uma dificuldade que a gente carrega pela vida, a gente está, na verdade, distorcendo o sentido da cruz. A cruz, na época do nosso Senhor Jesus, era um instrumento que visava anunciar o crime que alguém tinha cometido. A pessoa cometeu um crime determinado, aquela pessoa vai morrer na cruz. A cruz era uma punição.
O indivíduo estava sendo punido na cruz. Então, carregar a sua cruz está mais ligado a permitir que a sua culpa seja conhecida do que um sofrimento em si. A cruz indicava que quem estava nela tinha uma culpa. Por causa disso que estava na cruz. Porque tinha uma culpa. E o sofrimento, irmãos e irmãs, ele pode ocorrer, ele pode acontecer na vida das pessoas por muitos motivos. Não só pela culpa. Quantas pessoas nós conhecemos? Você deve conhecer pessoas famosas, pessoas públicas, que têm culpa e não têm um sofrimento, não têm uma doença, por exemplo. Aí, quando a gente começa a pensar nesta direção, a gente já começa a mudar a maneira de encarar a cruz. Né? Você deve conhecer. A gente conhece pessoas públicas, né, que têm uma culpa terrível por ter feito coisas horríveis e não tem uma doença necessariamente. Não tem um problema com a mulher, não tem um problema com o marido, não tem um problema com os filhos. Na verdade, irmãos e irmãs, essa ideia de que o sofrimento serve para purgar ou pagar pela culpa é o que gera tanta dúvida quando, por exemplo, as pessoas encontram uma criança sofrendo, A gente vê uma criança, uma criancinha, sofrendo. A reação nossa, a reação das pessoas em geral, quando eu digo nossa, eu estou dizendo das pessoas, né? É culpar quem? O juiz. Quem é o juiz nesse caso? Deus. Então aquela pessoa, aquela criança sofre e o culpado daquela criança sofrer é Deus. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é que se alguém assume o seu estado de pecado e de carência moral e espiritual, esta é o melhor. Se alguém não assume, deixa eu ser mais claro aqui, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo é que se alguém não assume o seu pecado, o seu estado de carência moral e espiritual, ele não pode seguir Jesus. Esta pessoa não pode ser discípulo de Jesus. Se você... Isto não é ensinamento meu, isso é ensinamento do nosso Senhor Jesus, que a gente aprende e transmite. Se a pessoa não se vê como caído, como pecador, carente moralmente e espiritualmente, aquela pessoa não pode seguir Jesus. E aí a gente começa a revirar as coisas, né? Começa a procurar, começa a vasculhar para entender melhor isso.
E buscando tudo isso, nós vamos cair lá atrás, em 1500 e pouco. Olha só como as coisas vão sendo distorcidas por homens, né? E depois as pessoas acreditam nessas distorções. Na primeira das 95 teses que Martinho Lutero pregou lá na porta da igreja onde ele servia, e essas 95 teses deram início ao movimento conhecido como Reforma Protestante, a primeira das 95 teses, você sabe o que estava escrito nela? Olha só como isso aqui é maravilhoso. Às vezes a gente começa a falar e a pessoa, esse assunto, todo assunto bíblico é fantástico. Todo. Nós estamos em 2024. Os ensinamentos bíblicos estão, na sua grande maioria, corrompidos. Totalmente corrompidos. Então a gente tem que buscar lá atrás para não participar dessa corrupção de ensinamentos errados, né? E estar e ter consciência que a gente está no caminho certo, no caminho correto. O que Martinho Lutero escreveu lá na sua primeira das 95 teses que foram pregadas na porta daquela igreja que deu início à Reforma Protestante? Ele escreveu o seguinte: toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Bate completamente, bate totalmente, se encaixa perfeitamente naquilo que está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 27, perdão. Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não, cristão, salvo, que vai para o céu, que vai ser arrebatado, mas que não continua, ou não tem uma vida de arrependimento contínua. A vida é contínua, né? Até que ela se encerre. E nós precisamos viver esta vida até que ela se encerre em arrependimento. Se encaixa perfeitamente. Por quê? É aquela história, né? De que praticamente, né? Essa semana eu estou falando todos os dias isso. Não esqueça do que você já leu, do que você está lendo e que tem coisas para você ler ainda. A fé em Jesus não pode ser separada de arrependimento. Não tem como. Não tem como ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo sem haver arrependimento, sem acontecer o arrependimento, sem que haja arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento nada mais é que o reconhecimento de pecado. Isso é arrependimento. Por quê? Porque se alguém não se reconhece como pecador, se alguém não reconhece os seus pecados,
que esse alguém precisaria então de um Salvador? Se você não é pecador, você não precisa de Salvador. Então você não pode ser discípulo de Jesus. Não tem pecado. E está cheio de pessoas por aí. Não, eu não tenho pecado, né? Não tem. Se você começar a conversar com as pessoas, você vai ouvir, não, eu não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém, não mato, não roubo, não sei o quê, eu não tenho pecado, porque isso é bobagem. Não pode ser discípulo de Jesus. Não pode, não tem como. Por quê? Não se reconhece como pecador. Então, não se reconhece como pecador, não precisa de Salvador, ué. Se a primeira atitude que impede alguém de seguir Jesus, né, é amar mais a alguma pessoa ou a própria vida do que a Deus. E a segunda coisa que impede alguém de seguir a Jesus é não reconhecer os seus pecados e assumi-los. Olha como já começou a mudar a ideia. Carregar a cruz. Não pode ser discípulo de Jesus, porque uma coisa está atrelada à outra, não tem como a gente separar isso. Uma das maneiras mais sutis, mas também perversa, que a gente pode agir para com a gente mesmo, é fazer de conta que a gente não tem pecado. A maioria de nós faz isso. Vive como se não tivesse pecado. Inicia o dia, termina o dia como se tivesse feito tudo divinamente perfeito e correto. Não pequei. Eu não pequei. O que eu fiz de errado? Não fiz nada. As pessoas pensam isso, porque eu já pensei isso durante muito tempo da minha vida. Eu não fiz nada errado. O que eu estou fazendo errado? Não fiz nada. Fui lá, trabalhei, fiz isso, fiz aquilo. Não fiz nada de errado. A gente se acha sem pecado. E aquele que se acha sem pecado não precisa então de um Salvador. Por que quer um Salvador? Não tem pecado, não está perdido, está perfeito. Ele é Deus na terra. Ninguém está aqui, o irmão, a irmã, querendo desanimar ninguém, não é esse o objetivo. Ninguém está aqui querendo dizer que você é pecador. Não é isso. Eu não estou acusando ninguém, eu só estou dizendo que nós todos somos pecadores. Oh, mas você é pecador também? Cadê o seu bom testemunho? Ora, o meu bom testemunho é exatamente esse. Dizer que eu não sou melhor do que você. Dizer que eu preciso exatamente como você precisa de um Salvador. Esse é o meu bom testemunho. Porque isso é bíblico, gente. Não adianta eu vir aqui e dizer que todo mundo peca e achar que eu não peco, ou mostrar que eu não peco.
dar um bom testemunho é deixar claro, né, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, que apesar de salvos e perdoados, a nossa luta com o pecado ainda não chegou ao fim. Porque quem falar o contrário disso que está em Romanos 7, está mentindo. E quem mente, peca. Olha só. Oh, mas se você fala que você é pecador, que bom testemunho, mas eu não posso mentir. Eu não posso. Eu sou salvo e sei que sou perdoado, mas eu continuo lutando com o pecado. Você que está aí me ouvindo, também, eu creio. Né? Você que está me vendo, que você é salvo e é perdoado, ou salva e perdoada. Mas você não deixou de lutar contra o pecado. Você ainda lutar contra o pecado quer dizer enfrentar o pecado. Num enfrentamento, às vezes se ganha, às vezes se perde. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, está na Bíblia, isso que eu estou falando. Eu estou aqui, eu não tenho nenhum tipo de... Sabe, eu não vou falar. Não, isso daí eu já pensei errado também a respeito disso. Ué, a vida é assim. A vida é assim. Isso que eu estou falando aqui está na Bíblia, não só em Lucas, não só em Romanos, mas abre aí, eu vou esperar se abrir. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10. Está lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Você vai ver exatamente o que está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando nada, nem estou trazendo aqui a minha opinião. Não, veja, vamos ler junto. Estou falando para você abrir aí, 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10. Olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Foi isso que eu acabei de falar aqui, só que usando as minhas palavras. Todos nós lutamos contra o pecado, e quem não luta contra o pecado não pode ser discípulo de Jesus, não carrega a sua cruz coisa nenhuma. A cruz não é uma doença, um marido chato, um filho que dá problema, um vizinho. Não. Carregar a nossa cruz está intimamente ligado à nossa culpa. Porque a cruz indicava o quê? O delito cometido. Qual que é o delito que a gente comete? O pecado. Por causa disso que Jesus diz, olha, quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Quer dizer, quem não luta contra o pecado não pode seguir Jesus, porque está mentindo. E aquele que nega isso tudo que foi falado aqui,
né? Está simplesmente ocultando o seu pecado. Nós somos seres pecadores. Nós não passamos. Ah, não, hoje eu não vou sair de casa. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu quero ver, vou pegar aquele pregador lá. Ele diz que todo mundo peca. Todo dia eu quero ver. Hoje eu não saio de casa, não ligo o rádio, não mexo na internet, não ligo a televisão. Eu quero ver se eu vou pecar hoje. Faça isso. Você vai pecar. Porque a gente peca. Não, Jaico, não é. A nossa cruz é essa luta. Isso que é carregar a nossa cruz, é lutar todo dia, porque a cruz indica o crime. Por que que Jesus foi crucificado? Porque ele foi taxado como um criminoso. Ele foi taxado como um blasfemo. Ele foi taxado como alguém que queria ocupar o lugar de César. Então, carregar a sua cruz não tem nada a ver com carregar um problema. Carregar a sua cruz é lutar contra o pecado. Isso é carregar a sua cruz, né? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E as pessoas, não vou sair de casa. Tá bom, você pode pecar fazendo, praticando o ato, qualquer ato pecaminoso. Você pode pecar olhando, ou você pode pecar pensando. Não sair de casa, não encontrar outro semelhante, não é uma garantia de que você não vai pecar. Porque você pode pensar. E a maioria dos nossos pecados são na mente, né? Então, ocultar o seu pecado, dizer que não é pecador, eu vejo 3 consequências. Eu não sei se é o seu caso, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você pensa que você não tem pecado, que você não peca, que você não fala mal da vida de ninguém, que você não mata, não rouba, não sei o quê. Pecado não é só isso. Pecado é concordar com coisas erradas. Eu estou só trazendo exemplos, né? Se for trazer todos os exemplos aqui, nós vamos passar o dia aqui, né? Mas concordar com coisas erradas é pecado. Não fazer aquilo que a gente precisa fazer, que deve ser feito, é pecado. Ser omisso é pecado. Eu vou ficar falando aqui. Então, quem nega que seja pecador ou oculta, né? Tem gente que esconde. Que não. Então eu vejo 3 consequências. A primeira, engana a si mesmo. Esse é o pior mentiroso, é aquele que mente para ele mesmo. Segunda consequência, faz Deus de mentiroso. Está dizendo que o que está na palavra de Deus é mentira. Porque Jesus está dizendo, né? Que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque é mentiroso. Então, se você diz, olha, eu não tenho pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso. Mas, na verdade, você é o mentiroso. E a terceira consequência, você não tem a palavra de Deus em você, você não sabe nada. Você não sabe nada.
são as consequências da gente não ser discípulo de Jesus e não carregarmos a nossa cruz diária da luta contra o pecado. Precisamos lutar, irmãos. É uma luta diuturna, eu diria. Agora, Deus, o nosso Senhor é misericordioso, né? Sempre que a gente reconhece, confessa e se dispõe a abandonar, nós recebemos graciosamente o perdão. Porque é isso que a Bíblia diz. Ninguém vai receber um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, sei lá, uma carta, uma declaração. Olha, você foi perdoar. Não, ninguém vai receber, é pela fé. Isso que é fé. É você pecar, reconhecer o seu erro, pedir perdão, dizer, Senhor, eu não quero mais fazer isso, me ajuda a não fazer. E ter a convicção de que Deus te perdoou. Ah, mas e se eu fizer de novo? Você vai novamente reconhecer que você errou, dizer, Senhor, eu já pedi perdão e fiz de novo. Eu não quero, me ajuda. Né? Aí você precisa dar uma lida também em Gálatas capítulo 5, das chamadas obras da carne, para a gente também não cair no engano, né? Senão a gente tem coisas que, lógico que Deus ajuda, mas tem coisas que você tem que dizer, eu não vou fazer, e não faz. São as obras da carne. Veja lá, tem uma relação lá, né? Que as pessoas gostam de achar que é demônio que faz isso. Leia lá. É só você ler. Não adianta ver o testemunho da mulher, do testemunho do... Não adianta. O que a Bíblia diz que é obra da carne, é obra da carne. Não adianta demonizar aquilo que é você que faz. Não, o diabo, que o diabo? Isso aí você fez porque você quis, ora. Mas como é que você afirma? Eu afirmo isso porque está escrito na Bíblia. Obras da carne. Não são obras espirituais, são obras da carne. Tudo aquilo que está na alma e na carne são obras da carne. Acabou. Peça perdão de novo. Senhor, eu preciso me fortalecer, porque eu já vi lá que isso que eu estou fazendo é obra da carne, e eu preciso parar de dizer. Né? Não tem magia. Olha, você vem aqui que nós vamos dar um pozinho que você vai jogar na cabeça e você vai parar de fumar. Mentira! Mentira deslavada. Mas como é que você fala um negócio desse? Eu vi, a pessoa fumava. Não é pozinho, gente. Fumar é hora. Acabou. Porque está lá, fumar. Não está escrito fumar, claro. Porque não é. Roubar é obra da carne. Corrupção, tudo isso é obra da carne. Pecado. Todo o pecado que a gente vai percebendo nas nossas vidas. E só assim, só dessa forma é que nós vamos estar seguindo o Mestre. Tem outro jeito, irmão. Não dá para inventar outra maneira. É assim. Que o Senhor... Deus, Pai
todos, eu quero, irmãos e irmãs, todos o pecado, a estarmos vigilantes, que nós estejamos prontos e sensíveis e nos esforçando para reconhecer isto. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.